Olá a todos, este é o Curtas da Mad Sky e o programa de hoje vai ser para debater o C0. C0 e Mini 4 Pro, que é uma confusão que tem nos últimos tempos vindo a lume e parece que cada vez está mais complicado percebermos esta situação. Nós vamos, neste programa, ter aquilo que é uns parênteses pelo meio, só para nós colocarmos as coisas em contexto. Isto porque nós não podemos ver isto de uma maneira assim tão simples como nós pensamos que pode ser visto. Vamos então verificar qual é que é este problema. Primeiro parênteses. A EASA, quando fez esta regulamentação, fê-la baseado no risco das operações. E assim, quanto maior for o risco, mais medidas de mitigação nós vamos ter que adicionar à nossa operação com drones. Por exemplo, se temos um drone de 250 gramas, podemos sobrevoar as pessoas, mas se temos um drone de, por exemplo, 3 quilos, já não nos é possível voar sobre pessoas, pelo menos sem a autorização delas. Segundo parênteses, a ideia é que os drones C0 tiveram agora uma alteração à regulamentação e que agora só podem voar até aos 120 metros acima do local de descolagem é errada. Isto porque esta parte da lei já existe desde a sua formulação original. Nós é que não líamos e não ligávamos muito a ela, porque é uma limitação que está no Regulamento 2019-945, que é mais dedicado aos fabricantes. E nós, o que líamos era o 2019-947, que é mais dedicado aos pilotos e aos operadores. E assim, no 947, há realmente o princípio operacional de que na categoria aberta o limite é os 120 metros, mas acima da superfície. E foi esta ideia que nós sempre tivemos desde o início da regulamentação. Vamos então ver o que é que se passa e porquê esta confusão. Até agora, todos os drones na categoria aberta, nós sabíamos que eles podiam voar até 120 metros acima da linha do solo. E o que é 120 metros acima da linha do solo? Significa que, por exemplo, se nós levantássemos aqui neste ponto e se fôssemos até aos 120 metros, o que acontecia era que nós podíamos subir, por exemplo, esta montanha, independentemente da altura que ela tivesse, desde que nos mantivéssemos a 120 metros numa verticalidade do ponto onde estamos, podíamos subir a montanha até ao cimo. Com os drones X0 funciona de uma maneira ligeiramente diferente. E então o que é que se passa? O regulador disse que com estes equipamentos nós só podemos subir até 120 metros do local onde descolamos. E podemos andar para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, mas não podemos subir mais que esses 120 metros. Isso traz algumas desvantagens e algumas causas até relativamente à segurança, porque eventualmente podemos bater em algum sítio, por exemplo, numa montanha que esteja à nossa frente. No entanto, vamos analisar isto ainda sobre outro ponto de vista. Como sabem, na categoria aberta nós só podemos voar em linha de vista, ou seja, em VLOS. E sendo assim, nós temos que ter sempre o drone na nossa linha de vista, pronto, a ver exatamente onde está o drone e mais, nós temos que saber qual é que é a direção que o drone está a tomar. Essa é a definição da EASA sobre linha de vista. E temos também que admitir que com equipamentos pequenos de menos de 250 gramas, o Mini 2, Mini 3, Mini 4 e equipamentos similares, nós não conseguimos ver o drone e saber qual é a direção que o drone está a tomar a distâncias pouco maiores que os 50 metros, 60 metros. Por isso, estar a dizer que os drones podem voar até 120 metros de altura é um pouco rebuscado, porque antes disso nós vamos deixar de ver o drone e por isso não podemos voar sequer o drone a essas alturas. É aqui que a EASA falha um pouco, a meu ver. Se nós não conseguimos ver o nosso drone a 50 ou 60 metros, muito menos vamos conseguir ver 100 ou 120 metros de altura relativamente ao local onde descolamos. E então, penso que não seria necessário colocar essa especificação tão forte quando nós já temos em regulamentação que não podemos voar a mais de 120 metros acima da linha do Sol. Mas nem tudo também é culpa da EASA. Toda esta confusão, ao meu ver, teve a ver com uma forma um pouco usual e até atabalhoada por parte da DJI, que foi feita depois do lançamento do seu Mini 4 Pro. E isto porquê?
Porque ao lançar o novo modelo, os utilizadores ficaram então a saber que o drone apenas podia subir até aos 120 metros de altura do local da descolagem e não até aos 120 metros de altura relativamente ao solo, numa linha vertical qualquer onde se encontrasse. Como já vimos, isto estava em lei. Mas é realmente uma limitação que muitos contestaram, inclusive eu, e até, na minha opinião, como já referi, atenta contra a segurança daquilo que é o bom funcionamento de um voo. Mas, a meu ver, o problema não foi esse da limitação, até porque era fácil de explicar. Era apenas a dizer era a lei e ficava-se por ali. Sem parentes. Lembra-se de eu vos ter dito que para a EASA as operações eram baseadas em risco e que quanto maior fosse o risco, mais medidas de mitigação teríamos que ter, e que os nossos antigos drones, ou os chamados drones de transição, não cumpriam com determinados requisitos e por isso teriam que ser limitados os seus voos, comparativamente com os drones com certificação de classe. Pois bem, atualmente temos o Mini 4 Pro, um drone com um certificado de classe C0, que em princípio deveria cumprir com as medidas mais elevadas de segurança e mais atuais, ser mais limitado que um drone de sub 250 gramas sem o selo de classe. Vá-se lá entender. Mas o facto de pouco tempo depois a DJI, como essa limitação estava a afetar as vendas do seu Mini 4, retirou essa restrição e colocou novamente os 120 metros acima do Sol. E qual é que foi então o problema depois? É que, para todos os efeitos, o Mini 4 Pro tinha um selo de conformidade C0. E tendo este selo, nunca poderia ser retirado o limite de 120 metros acima do ponto de descolagem, sob pena de estar em cumprir com aquilo que era o regulamento 945. Foi por isso que a DJI, passado pouco tempo, disse que tinha sido um engano. Pois, então, numa terceira fase, a DJI manda um comunicado cá para fora, que, como disse, a meu ver, é o pior trabalho de comunicação que eu tenho visto numa empresa que, se há algo que tem, e admiro, é a forma como trata o marketing da empresa. E nesse comunicado, confuso e pessoalmente acho que tem algumas coisas que não são corretas, diz então que o drone Mini 4 Pro é um drone C0 e, como tal, por obrigação legal, terá que ter os tais 120 metros como a altura máxima acima do local da descolagem. Isto era o que deviam ter dito na altura. No entanto, se retirarem, disseram também que se retirarem o selo até ao final do ano e colocarem um novo firmware, podem voar para sempre sem essa limitação dos 120 metros acima do local da descolagem. Devido a desta forma, esse drone ser considerado um legacy drone, ou um drone de transição, e assim passa novamente para os 120 metros acima do local do solo, no local onde estiver. No entanto, todos os que mantiverem o selo terão esse limite dos 120 metros acima do local de descolagem e a partir de 1 de janeiro de 2024 já não podem tirar o selo. É confuso? Claro que sim. Vamos então retirar aqui desligar o complicómetro e vamos analisar isto. Primeiro, a partir de 1 de janeiro de 2024 não podem ser vendidos drones sem selo de classe. Não é bem assim, mas vou explicar isso um pouco mais adiante para não estar a confundir mais. Então, se não podem ser vendidos drones sem selo de classe, o Mini 4 Pro, para poder estar com o selo C0, teria que cumprir com o regulamento 945 e ter esse limite. As coisas poderiam ficar novamente por aqui, se a DJI dissesse está em lei, não podemos fazer nada, levem isso à IASA. Mas não, a DJI não quis perder as vendas de Natal e armou esta confusão toda. Para que se comprasse o novo Mini 4 Pro e para que as vendas tivessem também um boom neste Natal, a DJI assustou as pessoas dizendo que se retirarem o selo depois de 2014 terão que ir voar para a categoria específica. E é aqui que a DJI, a meu ver, mete o pé na argola. A meu ver, se o drone não tiver o tal selo, ele terá que ir para a subcategoria A3 da categoria aberta, que é onde vão todos os drones que a partir de 2024 não tiverem um selo de conformidade. Mas mais, a própria DJI diz que se comprarem o Mini 4 antes do final do ano e se retirarem o selo e pedirem ao firmware, que não tem a restrição dos 120 metros acima do local da descolagem,
podem voar em sempre em A1, na subcategoria de menos de 250 gramas, e em condições como as que estão agora, portanto 120 metros acima do Sol. O que eu concordo. A confusão que a DJI faz aqui, e a meu ver, assusta as pessoas, e também a meu ver é para incentivar as compras do Mini 4, é dizer que se quiserem voar acima dos 120 metros, que é o limite máximo de altura que um drone pode voar na categoria aberta, terá que voar na categoria específica. E é isto, não é bem assim. Se não tivermos o selo e se comprarmos o drone até 31 de dezembro, podemos voar a mais de 120 metros de altitude, mas não a mais de 120 metros de altura. E isto porquê? Porque ao retirar o selo, o drone deixa de ser um C0 e, como tal, passa a não ter certificação de classe, como qualquer outro drone construído em casa. E mesmo tenha que ir para o A3, entra apenas nos limites operacionais daquilo que é uma operação em que o regulamento diz que não podemos ir a mais de 120 metros, mas acima da linha do Sol. Ora, como sabem, no comunicado a DJI diz, e eu concordo, que o Mini 4 Pro, se não tiver o selo e se for comprado até ao final do ano, poderá voar em A1 na categoria mais favorável de sub 250 gramas, como fazem todos os drones deste tipo e continuarão a fazer depois de 2024. No entanto, também a DJI refere que os Mini 4 Pro poderão passar a ostentar o selo C1. Isto é algo que lhes permite voar depois na mesma categoria aberta, ou seja, em A1, mas passará a ter o limite de 120 metros de altura ao Sol. Mas por enquanto a DJI não pode fazer isto. Poderá vir a fazer, e não acho estranho que o faça, mas terá que certificar o drone para C1 perante a EASA. O drone terá que ter então o Remote ID, mas também é algo que me parece totalmente possível, visto que penso que até o Mini 4 Pro já tem o emissor e que já está em utilização, digamos, nos Estados Unidos, essa capacidade. Ainda tem o cérebro a dar umas voltas, não é? Então, vamos tentar fazer aqui um sumário disto tudo. Todos os drones com menos de 250 gramas, sem ser o Mini 4, que sejam comprados até 31 de dezembro de 2023, vão poder voar como voam até agora. Se comprarem o Mini 4 Pro agora e até ao final do ano, o melhor é retirarem o selo e pedir à DJI antes do final do ano o firmware que retira o limite dos 120 metros acima do local de descolagem. Desta forma vão poder voar com o vosso drone nas melhores condições possíveis legais e com, a meu ver, o melhor drone sub 250 gramas do momento. Se comprarem o DJI Mini 4 depois de 1 de janeiro de 2024 e se a lei se mantiver, só poderão então voar com o tal limite dos 120 metros de altura no local de descolagem. Mas, mesmo que seja assim, na maior parte das situações é uma altura aceitável, mesmo que tenhamos algumas montanhas em frente. Isto porquê? Como eu já referi, legalmente não se pode voar o drone a mais que a linha de vista relativa ao drone. E a mais de 50 metros já não estamos a cumprir com essa parte do regulamento. Finalmente, lembrem-se de eu ter dito que eventualmente podia-se comprar drones depois de 2024 sem selo. Pelo menos, pelo que disse a EASA, drones que tenham sido adquiridos pelos comerciantes antes de 1 de janeiro e sem selo, podem continuar a ser vendidos como drones de transição até acabarem o estoque. Por isso, antevejo uma grande procura para estoque da parte dos comerciantes. Espero que tenham entendido agora esta confusão, mas se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários aqui do vídeo ou então vão ao nosso grupo do Facebook, o Mad Sky Drones em Portugal. Até à próxima e bons voos a todos.